Você faz isso todo dia achando que ajuda, mas ninguém nunca te contou que isso pode estar sabotando silenciosamente a sua vida inteira. E talvez enquanto você assiste esse vídeo, você já tenha feito isso hoje sem perceber. E o pior é que quase todo mundo faz e ainda defende esse hábito como se fosse algo positivo, produtivo e necessário para evoluir e crescer. Mas no final do dia, o resultado é sempre o mesmo: frustração, cansaço mental, sensação de estar atrasado na vida e a impressão constante de que todo mundo está indo melhor do que você. E se eu te dissesse que o problema não é falta de disciplina, não é falta de capacidade, não é falta de inteligência e nem falta de força de vontade, mas sim de um comportamento diário que parece inofensivo, mas aí destrói sua clareza, seu foco, a sua autoestima aos poucos, esse vídeo pode ser desconfortável em alguns momentos, porque você vai se reconhecer em várias situações, mas se você ficar até o final, você vai entender exatamente o que está acontecendo na sua mente, porque isso te prende e principalmente o que faz a partir de hoje para sair desse ciclo. Isso te prende e principalmente o que fazer a partir de hoje para sair desse ciclo sem precisar virar outra pessoa sem fórmulas mágicas e sem motivação falsa. Antes de continuar, deixa eu te avisar uma coisa importante. Esse não é mais um vídeo dizendo para você parar de se comparar como se isso fosse simples e pronto. Se fosse fácil, ninguém sofria com isso. E a comparação não é o problema em si. Ela é o mecanismo natural do cérebro humano. O verdadeiro problema é a forma como você usa isso todos os dias, achando que está se ajudando, quando na verdade está treinando sua mente para se sentir insuficiente. Provavelmente amanhã você vai acordar, pegar o celular, abrir uma rede social, olhar a vida de alguém e sentir aquele aperto no peito de novo, sem saber exatamente por quê. Então fica aqui comigo, porque em poucos minutos você vai perceber que não é fraqueza sua, é estratégia mental errada, e estratégia errada pode ser corrigida, sim. E vamos começar pelo óbvio que quase ninguém fala. Você se compara porque você quer melhorar. Ninguém acorda pensando hoje, vou me comparar para me sentir um lixo. Você olha para as pessoas que ganham mais que você, que têm um corpo melhor do que o seu e parecem mais felizes, mais confiantes, mais bem resolvidas, porque no fundo você acredita que isso vai te empurrar para frente, que vai te dar um choque de realidade, que vai te motivar a correr atrás. Só que o seu cérebro não funciona assim. E aqui começa o erro que você repete todo dia. O cérebro humano não entende encourages abstratos. Ele entende ameaça e recompensa. Quando você se compara constantemente com alguém que está em um ponto diferente da sua vida, quando você se compara constantemente com alguém que está em um ponto diferente da vida, o seu cérebro não interpreta isso como inspiração. Ele interpreta como ameaça. Ele entende que você está em desvantagem e ativa um estado de alerta silencioso. E esse estado não gera ação, ele gera ansiedade. E quando você vive em ansiedade constante, o seu corpo entra em modo de proteção, não de crescimento. E é por isso que depois de passar meia hora rolando feed, vendo pessoas bem-sucedidas, você não levanta para agir. Você fica mais cansado, mais confuso. Você fica mais cansado, mais confuso e com menos energia, porque sua mente gastou recursos tentando se defender emocionalmente de algo que ela percebeu como perigo e não como referência. Outro ponto que quase ninguém percebe é que você nunca se compara de forma justa. Você se compara o seu bastidor com o palco dos outros. Você compara o seu dia comum com o melhor recorte da vida de alguém, que você compara sua insegurança com a confiança editada de outra pessoa. Mesmo sabendo disso racionalmente, emocionalmente, o impacto acontece do mesmo jeito, porque a emoção não responde à lógica, ela responde à repetição. E aqui entra o hábito diário, que parece inofensivo, mas é extremamente destrutivo. Você abre o celular várias vezes por dia, se expõe a comparações constantes e acha que isso faz parte do mundo moderno, que não tem como fugir, que é só entretenimento, mas o que você está realmente fazendo é treinar sua mente para medir seu valor com base em parâmetros externos e mutáveis. Quando você faz isso todos os dias, sem perceber, você começa a viver em um estado de corrida invisível. Você sente que está sempre atrasado, mesmo quando está avançando. Você sente culpa quando descansa. Você sente vergonha de ainda não estar onde queria. E essa sensação não te impulsiona, ela te trava, porque agir exige clareza e comparação excessiva gera ruído mental. Outro efeito silencioso desse hábito é a perda de identidade. Aos poucos, você para de perguntar o que você quer e começa a perguntar o que está funcionando para os outros. Você muda seus objetivos, não porque eles fazem sentido para você, mas porque
parecem dar status, validação ou reconhecimento. E quando você persegue algo que não nasceu de você, o caminho fica pesado. Qualquer obstáculo vira prova de que você não é bom o suficiente. E sabe o que é mais perigoso? Tudo isso acontece sem dor imediata. Não é como tocar fogo e se queimar. É mais parecido com perder visão aos poucos. Quando você percebe, já está normalizado. Viver se sentindo menor, vivendo com pressa, se cobrando o tempo inteiro. Agora preste atenção nessa parte, porque ela muda o jogo. A comparação não te machuca porque o outro é melhor. Ela te machuca porque você usa o outro como régua para medir o seu próprio valor. Quando você faz isso, você entrega o controle da sua autoestima para algo que você não controla. Você não vê o processo do outro. Você não vê as dúvidas, as falhas, as desistências, as noites mal dormidas. Você vê o resultado final e se pune por ainda não estar no meio do caminho. E o caminho é exatamente onde o crescimento mais acontece. Simplesmente parar de se comparar não funciona. O cérebro sempre vai buscar referência. A diferença está em como você direciona isso. A comparação saudável não é externa, é temporária. Você não se mede com o outro. Você se mede com quem você era ontem, no mês passado, no ano passado. E isso muda tudo, porque agora a régua está sob seu controle. Agora você consegue enxergar progresso real, mesmo que pequeno. E progresso gera motivação verdadeira, não aquela euforia momentânea, mas a vontade continua de continuar. Outro ajuste essencial é reduzir a exposição, não eliminar o mundo, mas ser intencional com o que você consome. De toda vez que você abre uma rede social, você sai se sentindo pior. E isso não é entretenimento, é autossabotagem disfarçada de hábito, normal e maturidade. E perceber isso e agir de acordo. Além disso, você precisa aprender a transformar admiração em aprendizado. Quando alguém está onde você gostaria de estar, a pergunta não é por que eu ainda não cheguei lá. A pergunta é o que essa pessoa fez de forma consistente por muito tempo que ainda eu não faço. E essa pergunta muda a energia de comparação para curiosidade. E curiosidade gera estratégia. E estratégia gera ação. E ação gera processo. E processo gera autoestima real. Não aquela dependente de likes, elogios ou validação externa. Outro ponto fundamental é entender que cada pessoa tem um ritmo, um contexto e um ponto de partida diferente. Comparar resultados sem considerar isso é como comparar peixes pela habilidade de subir em árvores. Você sempre vai se sentir incompetente em algum critério que nunca foi feito para você. Quando você entende isso profundamente, você para de lutar contra si mesmo e começa a usar sua energia para construir algo alinhado com suas capacidades, seus valores e seu momento de vida. E aqui está uma verdade que pode doer, mas liberta. Enquanto você usa a vida dos outros como espelho, você nunca vai enxergar quem você realmente é. E sem essa clareza, qualquer sucesso parece vazio, porque não foi você que escolheu o caminho, foi a pressão invisível da comparação. Então, da próxima vez que você se pegar se comparando, automaticamente para e se pergunta: isso está me dando clareza ou está me roubando energia? Isso está me levando à ação ou só alimentando a ansiedade? E a partir de hoje, troca a pergunta por algo mais poderoso: o que eu posso fazer hoje em um pouco melhor do que ontem para, no final das contas, não é quem chega mais rápido que vence, é quem consegue continuar sem se destruir no processo. Você não precisa ser melhor que ninguém, você só precisa ser honesto com o seu próprio caminho, consistente com os seus passos e paciente com o seu tempo. E quando você muda essa chave, a comparação perde o poder e vira apenas informação, não um julgamento. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive se cobrando demais e ainda acha que isso é motivação. Se você quer aprender a treinar sua mente para crescer sem destruir, continua por aqui, porque esse é só o começo, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.